Ao acessar o Inople pela primeira vez como um acesso MSP, a primeira coisa que você deve fazer é fazer a configuração, né, todo o setup da sua empresa. Tá? E isso pode ser feito acessando o botão Settings na barra de navegação superior e em seguida na opção Main, tá? Onde você vai ter ali todas as configurações padrão do seu perfil, do perfil da sua empresa. Tá? A ideia dessa página é justamente trazer as configurações iniciais, tá? Que poderão ser utilizadas como configurações padrão para companies, etc. Tá? Você nota que eu já estou dentro dela, né? Ela já vem com uma configuração padrão, tá? Dessa forma permite que o sistema, né, a aplicação, ela funcione corretamente. Mas é importante que você faça a configuração total dela, tá? De acordo com os parâmetros da sua empresa. Tá? A primeira coisa que você vai configurar aqui, quando você entrar nessa página, é o SLA padrão. Tá? Como eu disse, esse SLA padrão ele é utilizado para todas as companies, tá? Mas no futuro, quando nós formos configurar as companies, você vai notar que você pode configurar SLAs customizados para cada company, tá? E aí o Inople ele vai identificar o SLA de todos os incidentes com base na company, né? E vai alterar, né, ali, gerenciar a fila de atendimento de incidentes e requisições de acordo com todos os SLAs que estão cadastrados na plataforma. Mas é sempre necessário, né, como um requisito, ter um padrão. Tá? Então aqui você vai ver que os SLAs eles estão categorizados, né, por severidade, tá? E as requisições não possuem ali a severidade informativa. Tá? Então aqui você configura, né, quais são os valores em horas, tá? Para cada tipo de severidade para incidentes e para requisições. Seguindo aqui a configuração, você vai ter esse conjunto, né, de configurações que é o Incident Management. Né? Então aqui você vai ter alguns parâmetros que vão definir, né, como o motor de gestão dos incidentes deve trabalhar. Tá? Então a primeira opção ali que você vai ter é o Incident Reminder. Né? Quanto tempo você quer, tá, que o Inople ele fique aguardando um atendimento, tá, do incidente ou da solicitação, tá? Então, se o incidente ele está aberto, a request, né, a solicitação estiver aberta, estiver aguardando o cliente, o seu cliente atender, etc., e não está sendo respondida, né, aquela solicitação, não há interações, durante este período de dias, né, o Inopper ele não vai fazer nada e quando chegar no período de dias pré-configurado, ele vai mandar um e-mail e uma mensagem dentro do incidente ou da solicitação solicitando, né, uma interação, né, solicitando que aquele incidente ou solicitação seja atendido. Tá? E essa última aqui, né, de baixo, né, ela é quanto tempo você quer que o incidente ou a solicitação ela permaneça aberta sem interações, né? Então, aqui, por exemplo, após 7 dias, o incidente ele é fechado, tá? Por inatividade, ok? Seguindo aqui, a gente tem o tempo razoável de resposta a um incidente, tá? E aí essa configuração ela é utilizada por algumas métricas do dashboard de KPIs e do dashboard executivo, tá? Pois apesar de você ter configurado, né, o SLA aqui para cada tipo de severidade, razoavelmente, digamos assim, qual é o tempo que você acredita que seja o necessário para responder qualquer tipo de incidente, independente da sua severidade. Tá? Então, aqui configurado como 60 minutos, né? Após uma hora, o nível de risco, né, de exposição ao risco pelo tempo de resposta a incidentes, ele aumenta, tá? Dentro de alguns indicadores dos dashboards, ok?
E aí aqui embaixo, né, é o horário de notificação de inatividade de incidentes, tá? Então é uma configuração que, com, digamos assim, ela é, finaliza a configuração das duas primeiras, tá? Quando você fecha elas. E o objetivo dela é, olha, eu vou ter que informar o cliente sobre a inatividade de um incidente, ou preciso fechar aquele incidente, mas qual é a melhor hora para fazer isso? Para evitar que o Inopre ele comece a mandar e-mail e mensagens fora do horário comercial ou de madrugada, etc. Então você configura qual que é o horário aqui, tá? Um ponto importante, o Inopre ele segue o padrão UTC, ou seja, os horários aqui eles serão configurados em UTC, a menos que você tenha cadastrado o time zone no seu perfil, tá? No perfil do seu usuário, tá? Aí você vai usar o time zone do seu perfil, ok? Seguindo aqui para as próximas, você tem o código de identificação de regras. A ideia do Inopli é sempre adicionar um prefixo antes dos numerais das regras de correlação, tá? Isso também é um requisito. E esse prefixo ele finaliza ali a identificação única de cada regra de correlação cadastrada dentro do Inopli. Tá? Então, quando você for cadastrar uma regra, ela vai ser a regra número 1. Aqui no nosso caso, ela vai ser a DZ1. Né? E aí você tem um identificador único daquela regra. Ok? E você pode entrar, você pode cadastrar tudo, todo o ID que você quiser aqui. Tá? Então, eu sugiro, né, utilizar as siglas do nome da sua empresa, mas você pode utilizar qualquer tipo de ID que você quiser aqui. Tá bom? Aqui, nessas últimas duas abas de baixo, tá? É, você configura as preferências, né, da parte de assistência ao seu cliente, tá? Dentro do Inopli existe um chat onde você consegue se comunicar com o cliente, né? O cliente ele quando ele tem alguma dúvida, etc., ele pode acionar a sua equipe por ele, né? E aqui você configura quanto que é o tempo que você acredita que o cliente deve, no máximo, tá, ficar aguardando uma resposta do seu time, ok? Então aqui 15 minutos. Se o seu cliente passar de 15 minutos aguardando uma resposta, o Inopre ele vai abaixar ali os seus KPIs de qualidade, ok? E por último, né, você pode adicionar o logotipo da sua empresa dentro do Inopli para que ele utilize o seu logotipo dentro dos relatórios que você for extrair. Ok? Esse é o primeiro conjunto de configurações que você vai fazer para o seu MSP. Tá? Esse não é um conjunto ainda, tá, que vai contemplar todas as configurações para o usuário final, ok? Isso a gente vai tratar depois, mas sem isso aqui a solução ela não funciona, tá? Então, por isso ela já vem com um padrão, tá? Ela já vem com todas as configurações pré-definidas, mas você precisa customizá-las para sua empresa, ok? Vamos para o próximo então. Até mais.